Todos e a todas. Eu quero conversar um pouco com os colegas deputados e me expressar para os cearenses sobre essa questão da justiça, que tem sido palco de intensos debates, acirrados debates, muitas vezes extrapolando o bom senso. Quero falar também um pouco aqui sobre um projeto de lei, que é o projeto 9.248/2017, que vai disciplinar a remuneração dos bancos. Deputado Nestor, deputado, os bancos vão receber um tratamento diferenciado. Então está sendo preparada uma lei, brasileiros, Congresso Nacional deve estar votando isso, que é aparentemente uma lei bem simples, que ela diz só o seguinte: são um artigo praticamente. Fica o Banco do Brasil autorizado a acolher depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. E um único parágrafo. O Banco Central do Brasil regulamentará o disposto nesse artigo, podendo dispor, inclusive, sobre a remuneração, as condições, os prazos e as formas de pagamento e negociação dos depósitos voluntários. E essa lei entra em vigor na data da sua publicação e revoga lá artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º da Lei 9.069 de 1995, que é do Plano Real. Essa lei, ela vai regulamentar a extorsão dos banqueiros sobre o Estado brasileiro. E, com detalhes, um professor de economia, ele vai alertar para os riscos que essa lei representa para o Brasil, porque ela vai aumentar ainda mais o lucro dos banqueiros. Ele diz o seguinte, olha, veja aí, enquanto falta dinheiro para as universidades, para a saúde, para a educação, enquanto o governo federal, deputado Odilon, fez uma lei limitando os gastos com a educação, com a saúde, com a assistência social, deixou livre o lucro dos banqueiros à custa de juros exorbitantes. E tem um negócio aqui muito interessante que ele fala, que essa lei eles querem que seja aprovada com urgência e ela vai remunerar diariamente os bancos por suas aplicações financeiras, de tal forma que a previsão é que em 4 anos seja 1,14 trilhão que sejam emitidos dessas moedas, desse tipo de empréstimo de lastro que é feito para os bancos. Isso aqui é uma denúncia que é feita pela Auditoria Cidadã da Dívida, que alerta a todos os brasileiros que isso aqui é muito pior do que qualquer outra denúncia de fraude que tenha sido dita e apurada no Brasil. Que é uma situação que é regulamentada por uma legislação que favorece 1% da população mais rica, que continua a lucrar cada vez mais. Inclusive, eu fiquei assim, abismado, quando eu vi, já tinha visto o deputado Renato Rosendo dizer isso aqui algumas vezes, que, inclusive dos governos do PT, o avanço na remuneração do capital financeiro foi um negócio assim, fora da realidade. Fora da realidade. A raiz de todos os grandes problemas que o nosso país enfrenta é exatamente nesse tipo de remuneração do setor financeiro. Eles têm uma outra metodologia que eles chamam de operações de compromisso. Essas operações de compromisso que o Banco Central realiza são, na verdade, uma artimanha para remunerar cada vez mais o sistema financeiro, de tal maneira que dentro de uma legislação que favorece os poderosos, eles vão ficando cada vez mais ricos em detrimento da população brasileira. Você lembra quando você foi prefeito, tem uma história da conta única que as prefeituras aplicam diariamente um recurso para poder ser remunerado aquilo? Bom, o que é que os bancos querem? Eles pegam o seu saldo do dia de caixa e aplicam para o Banco Central, e o Banco Central remunera diariamente aquelas aplicações. Isso não era diário, seria mensal ou anual.
E agora o que eles querem é garantir a remuneração diária de toda a sobra de caixa dos bancos. Aí, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, isso dá, por ano, 1,14 trilhão. Aliás, em 4 anos, 1,14 trilhão. O que eu defendo aqui é, na verdade, que a utilização desses recursos que vão para pagamento desses serviços, dessas dívidas, para engordar cada vez mais o lucro dos banqueiros, ele tem um limite também. Não vou nem ser radical aqui para defender a estatização do sistema financeiro como um todo. Dizer que todo setor bancário deve ser estatal, que não deve existir banco privado. E que aí ficaria mais fácil de normalizar, de definir valores de juros compatíveis com o desenvolvimento econômico do país. Mas que esse dinheiro ele esteja congelado também e tem um limite de 20% do que é gasto hoje, do mesmo jeito que fizeram em relação à limitação com a saúde, com a educação, com a assistência social. Aí nós teríamos dinheiro de sobra para investir em obras públicas e para apoiar o capital industrial que quer gerar e que gera emprego no nosso país. Esse é exatamente o setor empresarial que merece a atenção do governo, que merece apoio, porque no dia a dia é ele que vai estar contratando as pessoas para dar oportunidade de emprego. E uma outra situação, fruto do desastre, do que as leis podem vir para prejudicar as pessoas. Está mais do que evidente hoje que a tal da reforma trabalhista, ela está destruindo a vida do trabalhador brasileiro. São inúmeras as empresas que estão demitindo os funcionários e fazendo seus contratos temporários, pagando pelo mesmo serviço um valor muito inferior a que os trabalhadores recebiam. Isso aí representa um atraso, um retrocesso de anos e anos nas vidas dos trabalhadores e na organização da legislação trabalhista desse país, deputado Nestor. Então, não há outro caminho a não ser revogar essas leis que prejudicam a nação e que sufocam, maltratam os trabalhadores brasileiros. O deputado Nestor, antes, na fala lá da deputada Raquel, fez referência às perseguições que sofre por conta da sua militância sindical. E, não raro na história, nós encontramos exemplos muito importantes que servem para que a gente possa, à luz desses ensinamentos, desses exemplos, tomar cautela com algumas posturas de perseguição de trabalhadores, de militares, por conta de sua postura contra determinado sistema. Tem um caso muito célebre, conhecido, chamado de Nicolas Sacco e Bartolomeu Vanzetti. Eram 2 líderes sindicalistas que lá nos Estados Unidos, em 1920, foram acusados de cometer um homicídio. E era uma armação para poder prender esses 2 líderes sindicais que comandavam a luta pela redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas. Eles foram condenados à morte, eletrocutados, foram executados, mesmo depois que o criminoso verdadeiro havia sido descoberto. 50 anos depois, eles foram condenados à morte de cadeira elétrica. 50 anos depois, o governador do estado de Massachusetts reconheceu a inocência deles, mas aí 50 anos depois de mortes. Existe um caso muito célebre na França, esse é mais importante ainda, o caso Dreyfus, porque ele conta a história de um militar que foi acusado de autotraição. Tudo com provas forjadas, falsas, porque ele expressava a luta de 2 sistemas que estavam em choque, a monarquia ruindo e a república que estava surgindo. Hoje, nós temos no Brasil as acusações forjadas, falsas, mentirosas, criadas contra o ex-presidente Lula. Os advogados do presidente Lula, nessa segunda-feira, apresentaram provas de que as perícias, os documentos usados pela Odebrecht, eles foram adulterados e que, portanto, não tinham nenhuma validade como provas contra o presidente Lula, embora não provasse nada. Porque o presidente Lula, ele é acusado de ter recebido um triplex que não recebeu, que tem a escritura em nome da empresa Odebrecht e que tem da empresa OAS e que tem a posse também sendo feita por essa empresa. Trata-se de uma disputa política aonde o Estado opressor usa
dos seus artífices, usa do seu braço institucional, judiciário, para perseguir o Lula, que representa um projeto político que é contrário a esse que está aí. Contra esse estado de perseguição, nós devemos estar atentos e mobilizados, porque o Estado Democrático de Direito, ele está ameaçado. A lei, ela não pode ser interpretada de acordo com as conveniências, ela deve ser respeitada. É ela que garante o funcionamento da vida democrática no nosso país. No momento em que ela for desrespeitada, o estado de exceção vai prevalecer e vai ser a lei do mais forte, sem o arbítrio e sem a regulamentação da lei, oprimindo cada vez mais aqueles que são os mais frágeis na sociedade. Fica aqui o meu alerta sobre esse aspecto, sobre o crescimento da violência no país, com o objetivo de prejudicar o processo democrático que se avizinha. Precisamos ficar alertas quanto a isso, contra o fascismo que está crescendo na nossa nação, arreganhando os dentes contra a democracia. Amanhã a gente volta sobre esse assunto, se Deus quiser.